Boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo para mais um Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade. Vamos aguardar uns instantes, nossos amigos irem entrando, se juntando a nós. Boa noite, Miriam. Boa noite, Pati, Cláudia, Marília, Micaele, Gladete. Boa noite, Lucimar. Sejam todos bem-vindos. Já vou Gilvan e Dene. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Emília. A Emília está aqui conosco hoje no chat. Deixa eu tentar adicionar nosso convidado mais uma vez. Eu acho que não deu certo, só um instante. Pronto, agora eu acho que vai dar. A gente está aqui hoje para a gente fazer a nossa última live do Evangelho de 2025. A próxima live já vai ser em 2026. Então a gente está muito feliz de vocês estarem aqui conosco hoje. Enquanto eu tento colocar o convidado aqui, vou dando os recados que a gente sempre gosta de lembrar, eu e a Emília, que estes minutinhos que a gente passa aqui junto, eles são muito bons, muito importantes e servem como incentivo para que todos vocês que nos assistem também façam o Evangelho no lar nas casas de vocês, em um outro dia, em um outro horário, seguindo o modelo que Jesus nos ensinou, que é o modelo que a gente segue aqui. A gente sempre começa com uma prece de abertura, que ela deve ser feita do coração. Depois a gente faz uma leitura, aqui é do Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser de uma outra obra edificante. Depois a gente tece comentários. Se a gente estiver fazendo sozinho, é importante a gente lembrar que sozinho a gente nunca está. A gente está sempre acompanhado da espiritualidade amiga e também daqueles espíritos, muitas vezes menos esclarecidos, que também nos acompanham, eles também participam desse estudo. Então é importante sim a gente compartilhar o que a gente achou, o que a gente entendeu, o que a gente não entendeu. E aí a gente finaliza com uma prece de encerramento. Vou tentar colocar o nosso convidado mais uma vez, Jorge, se estiver nos ouvindo, a Letícia também, que é a esposa do Jorge, está aqui com a gente. Eu estou enviando o convite, mas acho que não está dando certo. Eu tentei mais uma vez. Se não der e vocês puderem fechar o Instagram e abrir o Instagram de novo, talvez funcione. Deu certo? Foi só eu falar o nome da Letícia, Jorge, funcionou. Ela que me ajuda. Jorge, obrigada por ter topado o nosso convite de estar aqui no nosso Evangelho hoje. Bem-vindo. Sempre é muito bom a gente estar presente, né? Um momento de reflexão, ainda mais nesse final de ano, né? Que é o tema oportuno de hoje, né? O Ano Novo com Jesus. Jorge, antes da gente começar, eu vou fazer uma prece de abertura e aí depois a gente começa o nosso bate-papo com o assunto de hoje. Então, convido vocês, pessoal, para a gente levar o pensamento em Jesus, nosso mestre, amigo, que se encontra conosco em todos os instantes. Possamos agradecer estes instantes de estudo do seu Evangelho, da sua Boa Nova. Possamos agradecer também a espiritualidade amiga que se encontra agora em nossos lares, nos amparando, ajudando a higienizar o ambiente do nosso lar, nosso campo mental. E que a gente possa contribuir com esses espíritos amigos, tendo bons pensamentos e bons sentimentos nesses breves instantes. Obrigada, Jesus, que assim seja. Jorge, hoje, normalmente a gente faz uma leitura, eu acho que o Jorge travou, não sei se para vocês também, gente, aqui para mim sim. E se o Jorge está ouvindo? Para vocês travou também, a gente escreve aqui no chat, porque às vezes trava só para mim, e daí se travou só para mim, a gente pode seguir. Eu acho que caiu, tá travado, obrigada, Jean. Pior que ele caiu e ele ainda tá aqui na tela, eu não consigo adicionar ele de novo. Isso já tá. Consegui. Só virar a câmera agora, Jorge. Vamos ver se dá. Não pode virar a câmera.
Ô, Jorge, aí na tua tela tem um símbolo de duas setinhas, assim, invertidas. É ali que você clica. É que tem que trocar de celular. Funcionou, deu certo. Estamos te vendo, Jorge. Nos ouve, Jorge? Ô, Jorge, tá um pouco ruim para te escutar, Jorge. Eu vou desligar o meu microfone e tenta falar para ver se a gente vai te ouvir. Tá bem baixinho, tá bem assim, só de fundo o teu áudio. Mesma coisa, Jorge. Me ouvem aí, por favor? Melhorou um pouco, Jorge. Ô, Jorge, vamos fazer assim, ó. Eu vou dar o início e te passo a palavra. Se tiver ruim, eu te aviso daí. Provavelmente tá ruim porque o meu microfone tá aberto ao mesmo tempo do teu. Tá dando eco. É porque os dois microfones estão ligados juntos. Eu vou passar a palavra para ti, Jorge, e aí eu desligo o meu microfone e a gente não vai mais ter esse problema. Tá bem baixinho o teu som, Jorge. Acho que é alguma coisa do microfone também. Queres tentar sair e voltar, Jorge? Eu não consigo te ouvir, Jorge. Tá bem baixinho. Eu vou continuando aqui enquanto o Jorge se adapta ali e faz os ajustes necessários. A Letícia vai ajudar também. A gente agradece a compreensão de vocês. Acontece, eu vi aqui também o comentário do Gilvan. O Instagram é uma ferramenta bem boa, Gilvan, por conta da facilidade do acesso de quem nos assiste, né, de quem nos ouve. Essas dificuldades, elas são um pouco mais recentes, a gente já está tentando corrigir elas para que a gente possa manter essa ferramenta que é de fácil acesso para todo mundo, sem ter essas dificuldades, mas a gente ainda está tentando corrigir. Daqui a pouquinho tenho certeza que a gente vai conseguir. Mas eu vou dar continuidade aqui. Imagino que o meu vídeo não esteja travado, né? Vocês estão escutando. O tema de hoje, a gente não vai fazer uma leitura de um capítulo, de um item específico do Evangelho segundo o Espiritismo, que nem na semana passada a gente falou sobre o Natal com Jesus. Esse encontro de hoje, domingo, é Ano Novo com Jesus. A gente se encontra no final do ano e a gente começa a repensar, relembrar tudo aquilo de bom que a gente já cumpriu em 2025. A gente começa a relembrar tudo aquilo que não deu tão certo também nesse ano. E aí a gente começa a fazer algumas reflexões do que a gente quer mudar e do que a gente quer manter para esse ano que se inicia. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Antes de eu começar essa reflexão com vocês, então, a última vez que eu pergunto é que tem gente comentando que o vídeo está travado, tem gente comentando que não. Vocês conseguem me confirmar aqui se vocês estão me escutando direitinho? Estão conseguindo me ver, me ouvir? A Emília acho que está com a gente também. A Emília já está acostumada também. Consegue ajudar a gente aqui no chat. Eu vou esperar a resposta de vocês para prosseguir, então. Enquanto isso, eu tento colocar o Jorge aqui de novo. Então, esperar. Vocês estão só me escutando? Oi, Jorge. Boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo. Para mim, você fica travado. Pois é, agora que o pessoal está comentando que está conseguindo me ouvir. Vamos seguir assim, Jorge, porque a gente está te escutando. Ouvir a gente ouve perfeito, mas a imagem aqui fica travada. Eu até mudei de sala. Saiu. No estúdio 1 não deu certo, vem para o estúdio 2. Não sei para
O estúdio está ocupado. Ô, Jorge, mas vamos seguir assim, porque pode ser que eu saia e piore, então vamos continuar com a minha imagem travada mesmo. Jorge, a gente está te ouvindo bem agora. Eu queria saber qual que é a tua ideia, a tua percepção de um ano novo com Jesus. O que que muda nesse ano que se encerra, no ano que se inicia na nossa vida? Que tipo de reflexão a gente pode fazer? Olha, eu não. Assim, o que a gente vem imaginando? Está até conversando hoje, né? Sobre a nossa mudança repentina de entendimento e de personalidade em duas datas, num espaço tão pequeno, né? Natal e virada de ano. É tão pequenininho, você já percebeu que nós mudamos de... A nossa personalidade muda. Primeiro nós temos aquilo que é a preparação do ano, né? Que os nossos irmãos católicos, do Natal, aliás. Os nossos irmãos católicos chamam de advento, né? Do advento do Espírito Santo. E os irmãos protestantes chamam da coroa do advento. São duas preparações, mas na realidade é a mesma coisa, sabe? É uma preparação para nós encontrarmos o Natal, o nascimento de Jesus. Esse nascimento de Jesus faz com que essa data que nós estipulamos, 25 de dezembro, ela nos prepara, né? E para nós tem um simbolismo, né? É aquela coisa nostálgica. O Natal é nostálgico, o Natal são as luzes, o Natal são carinho, é visita de família que tu nunca mais, que não passa o ano todo sem te dar notícia. Presente, às vezes, que você nem sabe quem te deu presente, você ganha um amigo secreto na vida e te dá um presente que te chama atenção. Você fica, no período do Natal, afastado das ideias que te trazem um egoísmo muito grande, assim como o time de futebol que não ganhou o campeonato, certo? Não há notícia quase que político-partidária. Então você fica num período de nostalgia. Você se recolhe ao ambiente familiar. E aí passa o dia 25, vem dia 26, e você já entra numa euforia de festejos de virada de ano, né? Você entra numa euforia. Você esquece daquilo que você viu lá no Natal, da preparação do advento, você esquece. Aquilo não foi bem mais percebido em você. E a coisa parece que some, é um apagar, não é um delete na sua vida no momento dali, né? Você pode agora, nesses dias, nesses horários agora, ir pelas ruas, ir pela cidade, né? Pela nossa ilha maravilhosa, você vai ver que é só um momento de festejo, né? Aquela alegria desenfreada e sem controle, né? Causando sérios problemas sociais, né? E você começa a esquecer, né? E nós falamos assim até nós mesmos no meio espírita, assim, né? Nessa época, então, é um esvaziamento da casa espírita, assim, como diz no olhos vistos. Tu chega à casa espírita, tem pouquíssima gente, porque está todo mundo envolvido, ou está viajando, ou está festejando, ou não deu para ir porque hoje chegou as visitas, né? Os nossos visitantes. Mas o que interessa para nós? É essa virada do ano. A coisa do virar o ano. Já paramos para pensar o que nós prometemos no ano passado, na virada do ano passado? Quantas das promessas nós conseguimos chegar, pelo menos, iniciar uma daquelas promessas? Aquela volta para a academia, aquele regime de emagrecimento, aquele livro que você sempre pensou em ler e ainda não conseguiu tirar 2 folhas de leitura, aquele curso novo, a mudança da profissão, a sua habilitação em nova área profissional, e muita coisa a gente deixou pelo caminho, né? Só nesse ano. Sem contar os tratamentos médicos, né? Aquela maneirar na alimentação, muita coisa ficou perdida no esquecimento do caminho. E nós vamos perdendo muita coisa. Tem muitos amores que nós perdemos durante o ano, né? Por vários motivos, por afastamento, por fins de relacionamento, por desencarne prematuro, às vezes até inesperado, né? Na via de algum acidente, via do suicídio. E isso aí tudo, nesta virada de ano, nós começamos a perceber que algo que é 28 de dezembro hoje, o tempo está aí. O tempo não corre. Desde quando inventaram a contagem do tempo, né? Aquela historinha nossa que nós subimos, 60 segundos, 60 minutos,
é 1 hora, é 1 minuto, é 1 hora, 24 horas, um dia. Nós tivemos esse formalismo de dividir o tempo. Ele continua a mesma coisa. O relógio trabalha igualmente nas 24 horas do dia. O que faz nós ter esse sentimento, então, de que se assustar quando chega na... Pô, daqui a 2 dias, 3 dias, né? Nós já estamos no outro ano, né? Aí ele pergunta assim, o que vai mudar para você a virada do ano? Se você está doente, a doença vai continuar ainda necessitando do tratamento. Se você está endividado, você ainda vai ter que pagar a dívida, né? Se você ainda está na miséria, você vai continuará sendo o miserável. Então as coisas não mudam na passagem do ano. O que deve mudar? O que deve mudar são as nossas atitudes, né? O que deve mudar são a maneira com que nós encaramos essa contagem do tempo que nós deixamos para trás. Como é que nós vamos fazer, então, para não ficarmos entristecidos, né? Que é a mudança repentina do tempo. A mudança repentina, né? Às vezes a gente abre assim, olha assim, mas já são 10 horas. Não é assim que a gente fala? Já são meia-noite, e agora o que eu faço? Então, essa mudança é que nós temos que trabalhar. É essa mudança que nós temos que trabalhar, tá? Como é que nós vamos mudar? Aí, quando a gente fala em mudança, quando nós começamos a refletir sobre mudança, nós temos que pensar lá no Evangelho, o ensinamento de Jesus. E quando eu penso em mudança, o único capítulo que vem na minha cabeça é João capítulo 14. João capítulo 14. João, travou de novo. Estão me escutando? Está travando aí. Aquele apóstolo foi o único que não foi martirizado, o João, né? O João era o mais novinho, né? O Joãozinho, o apóstolo mais amado de Jesus. Ele ficou ali por muitos anos, morreu praticamente de morte natural, já envelhecido. E lá em João capítulo 14 tem uma anotação dele que diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos o lugar. E quando estiver pronto, eu voltarei para levar, para vós estar junto comigo. O caminho é este. Aí vem o Tomé e diz assim, mas mestre, é o seguinte, você fala tudo isso para nós que nós subimos o caminho, mas na verdade nós não subimos o caminho. Que caminho é esse? Aí ele dá aquela frase que nós já temos decore salteado na cabeça. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Bem, aí tinha o Felipe, né? O Felipe era mais novinho, hein? O Felipe disse assim, mas mestre, mostra-nos o Pai e basta. O Felipe queria resolver as coisas. Traz Deus aqui, mostra para nós, não precisamos procurar mais nada. Aí Jesus disse para ele, mas Felipe, estou tanto tempo convosco, e até agora não percebeu. O que eu falo é o que o Pai fala. O que eu digo é o que o Pai diz. Eu e o Pai somos um. Estou aqui pela missão dele. Então, esse é o caminho que você deve seguir. E continua. Esse capítulo 14 é sensacional. Tem vários ensinamentos. Ali que ele fala do Consolador, prometido. Lá no final. Mas assim, e fala do Espírito de Verdade. É nesse capítulo que ele fala do Espírito de Verdade. O que nós temos que fazer, então? Já que nós temos esse entendimento, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o que eu tenho que fazer, então, para o enfrentamento dessa jornada de 365 dias, que daqui a pouco estará aflorescendo na nossa aurora no horizonte? Nós temos que, então, seguir a Jesus. Seguir a Jesus. Temos que entender o que Jesus veio nos ensinar pela sua caminhada. O caminho de Jesus são os ensinamentos, tá? O caminho, a verdade, aquilo que ele veio transformar do entendimento que nós tínhamos culturalmente até a ascensão dele, para um verdadeiro entendimento da vida espiritual. Essa é a verdade. Tá? A vida nossa é a nossa jornada toda. Mas o caminho é o segmento para nós como espírito em processo de evolução. E nós temos que entender isso.
Como é que nós vamos entender isso? Entendendo Jesus. Sintetizar todos os ensinamentos de Jesus, a gente sintetiza de uma maneira, só há uma palavra, o ensinamento de Jesus, tudo que está anotado nos evangelhos, lá nos 4 evangelhos, nos evangelhos sinóticos, né, aqueles que são iguais, está lá os evangelistas, os 4, eles se resumiram isso tudinho. Nós vamos encontrar só um ensinamento, que é o amor. O amor é a base, o amor é o objetivo do ensinamento de Jesus. Para que nós realmente entendamos o que é verdadeiramente o amor, Jesus nos dá etapa de conhecimento. Etapa que nós vamos ter que passar uma por uma nessas etapas para aprender realmente o que é o amor. Certo? A primeira etapa, ele nos diz, né? Ele nos diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí nós temos que começar a entender, amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. Então, ele vai dizer assim, a Deus, soberanamente justo e bom, tudo que nós soubemos de Deus, que nós botamos lá as qualidades divinas. E ele nos diz que nós devemos amar também ao próximo. Aí, para nós trabalharmos, olha só, isso tudo é lição para nós entendermos o amor. Amar. Aí nós temos que, primeiro, para amar ao próximo, como a si mesmo, aí já diz, eu tenho que entender o meu amor, o amor que está em mim, para poder entender o amor para o próximo. Aí eu tenho que trabalhar isso. E esse trabalho que nós temos que fazer constantemente. Para depois, nas próximas etapas, que é amar aos vossos inimigos, que já é uma etapa já de exclusividade, já de muito custo, né? Que para nós ainda não vamos ter que passar algumas jornadas reencarnatórias até entendermos perfeitamente o amar o vosso inimigo. Essa daí é a que mais nós vamos ter que passar. Hoje a gente fala até palestra, discurso, são livros que dizem como é que nós vamos amar o inimigo, né? Aquela coisa toda. Então nós vamos entrar nessa. E também nós vamos entrar no outro ensinamento que ele nos dá, é sobre o perdão. Então, etapas de aprender o amor. E aí? E aí eu vou ter que entender o grande objetivo também para entender o amor, que é a caridade. A caridade. A caridade é ensinamento. A caridade, a gente fala que às vezes é só distribuir cesta básica, é só dar agasalho, é só dar sopa na rua. A caridade é um ensinamento que nós temos, que Jesus nos dá para entender o amor. E quando nós conseguimos alcançar esse objetivo, né, e começamos a delinear, assim, um olhar mais próximo dos outros, daquelas pessoas que nós convivemos. E aonde está o nosso grande objetivo na jornada do ano que se inicia? É conviver. É conviver, para treinarmos o amor. É conviver. Convivência. São 2 polos positivos que nós temos de grande trabalho, de grande aperfeiçoamento na jornada reencarnatória. É o polo da convivência familiar e da nossa profissional, no local de execução profissional. Aquele onde nós executamos a nossa tarefa profissional. Ali está um problema complicadíssimo na nossa reencarnação, sabe? É aquele colega que a gente não suporta, é o chefe insuportável, né? É o salário que é pouco, é aqueles aborrecimentos diários que aparecem, que a gente fica desesperado, que dá vontade de jogar tudo, abandonar tudo, sair correndo, mudar de profissão. Mas o nosso compromisso reencarnatório com o meio profissional que nós estamos inserindo é sensacional. É sensacional. Se não perceber isso, você não é médico, você não é advogado, você não é professor, você não é motorista, você não é mecânico, simplesmente porque teve habilidade para aquilo. É porque você precisa, reencarnatoriamente, aprender a diluir no seu pensamento, a talvez tratar as energias que ali estão naquele meio para moldar a sua personalidade espiritual. Aí você precisa disso, da sua profissão. Tá? Quantas pessoas você não dilacerou e agora está lá costurando um monte de gente no corredor dos pronto-socorro, ou mesmo lá nos tribunais, lá defendendo a liberdade de alguém. Sendo que você foi o carrasco que condenou a muitos, né? A muito, ao martírio da prisão.
E agora você está aprendendo que a liberdade é a... Para o iniciar essa nossa jornada, então, o que nós temos que fazer? Perceber o que nos rodeia, colocar a mão no trabalho, no bem, porque quando nós trabalhamos no bem, é sensacional. Não é porque nós estamos de férias agora, esse período de verão e tudo, que nós vamos deixar de fazer o nosso trabalho no bem. A essência, a execução da caridade. Tá? Aí ele diz assim, serviço, solidariedade, amor, né? O amor em ação, que é a prática da caridade. Tá? Você perguntou e eu fiquei respondendo aí. Senão eu me emociono. Obrigada, Jorge. Na verdade, né, Jorge, o ano não muda, a vida não muda se a gente não mudar junto. É nós. É nós que temos que mudar. A gente às vezes espera que as coisas ao nosso redor, seja o que for, na família, muitas vezes, no trabalho, mude, sendo que a gente não muda, sendo que a gente não muda a forma de pensar, a forma de sentir e a forma de se relacionar, que é o que você trouxe com essas pessoas, né? Então, na vida, no relacionamento conjugal, a maior dificuldade que nós temos hoje no relacionamento é esse entendimento. No relacionamento, é entendimento da individualidade. Não é porque você está ali apaixonado por fulano, por ciclano, né? Tá, liga aquele vento, eu não posso viver sem fulano. Aquela imantação, né, que a espiritualidade nos faz, né? Que nós conseguimos de aproximação, mas somos indivíduos, nós somos espíritos, e às vezes não, muitas das vezes, em graus de evolutivo, de entendimentos diferenciados. Mas pelo comprometimento reencarnatório, nós temos que estar juntos. Aí a espiritualidade fica ali, né? Bota os anjinhos lá, os cupidos da vida, em volta das pessoas para estar imantado. Mas aí nós não respeitamos, nós esperamos que o outro mude. O outro tem que mudar. E às vezes não é o outro que tem que mudar, né? Às vezes é a sua visão. É a sua visão do que você tem que ter, a maneira que você age, que você tem que mudar. É o que espera para nós agora. Nós temos que mudar. Por isso que está lá o Santo Agostinho, Augustus Aurélio Hipona, tá? E ele nos fala isso lá na pergunta 919. E ele diz: reflita, reflita sempre, reflita diariamente, faça como eu fiz durante a minha vida, na minha jornada na Terra, antes de dormir, né? Aí ele fica dizendo, refletir, né? Aquilo que a gente fala sempre. Caiu ela lá. Os momentos de solitude que nós temos que ter. Não é solidão. Você não pode ter continuidade, ter a mania de ficar sozinho o tempo todo. Aí é solidão. Aí você entra num processo de solidão, aí é só terapia, é só atendimento fraterno para a gente resolver a situação. Aí você vai complicar, né? É a solitude, é você dar aquela voltinha, sabe? Aproveitar a noite aí, dar um passeio na rua, ali na beira-mar. É de manhã quando você vai levar o cachorrinho para fazer o xixizinho dele. É você estar ali sozinho, pensando, tentando refletir o que eu fiz, o que eu posso melhorar, o que eu posso entender, o que eu posso transformar na minha vida para poder ter uma aproximação, entender aquele meu chefe que fica só me perturbando o dia todo, dizendo que eu faço as coisas erradas, ou aquele familiar que está sempre me prometendo e sempre me espiando, né? É isso que nós temos, é nesse momento que eu tenho que refletir. Será que eu passando pelo aquele vizinho que é tão mal encarado e eu dizer bom dia para ele, será que ele vai me responder? Passa lá então de manhã, quando encontrar eles, bom dia. Nem que ele vire a cara. Você dá bom dia. Essa é a transformação que Santo Agostinho fala lá no livro. É? Não é só naquele livro, né, dele que ele fala, não é só aquela pergunta lá. Nas outras perguntas lá no Consolador, lá no livro dele, que está lá em cima na minha estante, lá, né? Lá, tu vai ver no livro Confissões, ele fala isso. Ele fala isso. Que nós devemos refletir diariamente da nossa personalidade. Constantemente. Ô Então, Jorge, eu vou aproveitar aqui para trazer os comentários do pessoal que está assistindo. O Gilvan, mais no início da nossa conversa, ele trouxe a reflexão de que é a mudança do ano que vai fazer a pessoa mudar? Não, né? A pessoa tem que querer. E não é o ano novo com Jesus. Deveria ser os dias novos com Jesus, que a cada dia que se renova, que a gente lembre de viver com Jesus. E aí eu lembrei, Jorge, que é da lei divina a gente recomeçar, né?
a reencarnação é um recomeço, é uma continuidade, mas é uma nova oportunidade, né? O sol o tempo inteiro recomeça, a sementinha na terra recomeça. Então a gente também, e às vezes a gente se revolta, né, Jorge, quando muda as coisas na nossa vida, seja uma doença do corpo físico, o desencarne do ente querido, uma dificuldade profissional, a gente se revolta porque tem que recomeçar. Mas faz parte da vida, é da lei esse recomeço, né, Jorge? Isso. É ali a conversa de Jesus com o doutor da lei, com o príncipe entre os judeus Nicodemos. É preciso nascer de novo. É preciso renascer. Nós sempre lavamos esse aí, está lá no capítulo terceiro, né, do Evangelho. Nós botamos o renascer só como reencarnação. A gente taxa o renascer que ele fala lá é reencarnação. Não, não é só isso. É o nascer de novo nessa jornada. Nós precisamos renascer de novo nessa jornada. E às vezes a gente pensa, e é tão difícil você saber que está no caminho errado. É tão difícil. Se você vai lá e alguém te diz assim, fulano, você está fazendo errado, o que você vai dizer? Eu não. Você que está me achando errado. Aí a gente retruca, né? Fulano, você está fazendo errado. Aí você começa a dizer, como é que eu devo fazer então para melhorar? Seria a pergunta, seria a reflexão. Só que nós, né, a gente se protege. E a nossa proteção o que é? Nos afastar do outro. É xingar na cara, né? Tem que xingar porque não pode levar desaforo para casa. Aí você fica nessa. Só que nós temos a oportunidade e não nada, né? O livro. Eu fico olhando aqui porque tem os livros estão tudo na minha frente. Não dá para virar aqui, mas os livros estão na minha frente. A impermanência, né? É a impermanência. Eu acho que eu fiz uma palestra uma vez na associação sobre isso, se eu não me engano. Em algum lugar eu já fiz. Sobre a impermanência. Ou a impermanência. Nada é permanente. Tudo é modificado. Você não pode a tal da saciedade. E agora eu estou eu comprei a casa que eu queria, né? A casa vai deteriorar, vai dar 2 anos, você vai ter que pintar a casa toda de novo. A cada 2 anos. Daqui a pouco os filhos crescem e vão embora, você fica naquele casarão com 10 quartos, 5 suítes, e aí você tem que mudar. Então, por isso que a impermanência, quando ele trabalha a impermanência, o livro do Divaldo, ele fala muito bem isso. Né? Isso é um livro do Divaldo, a impermanência é um livro do Divaldo. O Divaldo, ele fala muito bem isso, que nós devemos constantemente querer melhorar. É porque eu já li todo o Evangelho, agora começa a estudar. Eu já li todo o livro dos Espíritos, começa a estudar, começa a refletir. Já refleti, já faz 4 anos que nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Agora você começa a pegar cada pergunta daquela, cada capítulo do livro dos Espíritos, se relaciona com o livro da obra básica. E os livros outros livros da obra básica, o Evangelho, o livro dos Médiuns, a Gênesis, né, eles nos trazem ali vários outros entendimentos que nós podemos fazer. Né? Quer ver um exemplo assim, bem rapidinho? O Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec faz o quê? Cada capítulo ele inicia com uma passagem do Evangelho, do Novo Testamento, né? Você pega ali fala um versículo, às vezes, de um capítulo. Você tem que ir lá no Novo Testamento, pegar aquele capítulo e ler o capítulo inteiro. Só lendo o capítulo inteiro você vai entender, começar a ter a percepção que Kardec teve. E ele fez isso, né? O Kardec, naquela época, ele já tinha instituído o estudo do Evangelho Redivivo e o NEP. Né? Lá naquela época. Tem que estudar profundamente, ele fazia isso. E aí, passou daquilo, vem ali a instrução dos Espíritos, não tem? Toda a instrução dos Espíritos, o que ela tem embaixo? O nome do Espírito que falou e uma data, e um ano. Não é assim? Você vai diretamente naquele ano e procura a revista espírita daquele ano. Você vai encontrar aquela mensagem na revista espírita daquele ano e aí vai se aprofundar mais ainda, porque algumas delas têm um comentário de Kardec. Ele nos leva a entender. Isso aí é se aprofundar. O entendimento. Aí você vai dizer que você começa a entender a doutrina espírita. Não é superficial. E aí a mudança. Aí começa a mudança. Né? O viver.
Jorge, obrigada pelas tuas reflexões. A gente está chegando já no nosso limite aqui do tempo do Evangelho. E a gente sempre gosta, Jorge, a gente brinca de deixar uma tarefinha para a semana, uma tarefa de casa. O Carlos Aldir que nos ensinou. E eu acho que para a tarefinha de casa, desse tema de recomeçar, de ano novo, dias novos com Jesus, podia ser a tarefinha de tentar de novo. Tentar. Tentar de novo, seja o que for, né, Jorge? O que for, o que tiver difícil, seja aquele relacionamento com aquela pessoa, seja o trabalho, não importa, que a gente possa tentar de novo, mas que dessa vez a gente tente junto com Jesus. Lembrando que sempre que a gente for tentar de novo, Jesus vai estar do nosso lado, porque ele é nosso amigo para todas as horas, né, Jorge? Lembra do Raul Seixas, né? Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Tente sempre outra vez. Se não deu certo, tente outra vez. Só pedia para mim ler. Eu tenho um dos meus trechinhos aqui de texto aqui, que é pequenininho, tá? Ele diz assim: o ano novo costuma ser visto como uma simples mudança no calendário, mas, à luz do Evangelho, ele representa muito mais. É um convite divino à renovação interior. Emmanuel nos lembra que o tempo não é inimigo que nos persegue, mas amigo paternal, que nos oferece novas oportunidades de aprender, trabalhar e servir. Cada dia que recomeça é um chamado amoroso da vida para retornarmos promessas antigas, refazermos caminhos interrompidos e avançarmos um pouco mais na construção do bem. Assim, ao iniciarmos esse novo ciclo, somos convidados a olhar menos para o que passou e mais para o que podemos transformar com Jesus a partir de agora. Está lá no texto, na mensagem do Emmanuel, Carta de Ano Novo. Carta de Ano Novo, naquele livro Vida e Caminho. Vida e Caminho. Tá bom? Eu acho que esse texto resumiu perfeitamente a conversa de hoje, o tema. Jorge, obrigada por trazer ele para a gente. Emmanuel sempre muito sucinto e direto nas mensagens, né? Muito bom sempre. E, Jorge, tu queres fazer a nossa prece de encerramento? Vamos lá, galera. Vamos lá. Jesus, bondoso mestre, espíritos, amigos, familiares, que nos guiam, que nos orientam, que diuturnamente estão conosco, nos dando o caminho, nos ensinando a verdade e para que possamos enaltecer a nossa vida. Nós agradecemos pela oportunidade desse momento do Evangelho no Lar, pela reflexão dos ensinamentos de Jesus. Rogamos pela nossa transformação, pelo entendimento que possamos ter dos teus ensinamentos, mestre, e assim nos transformar. Oramos por todos aqueles irmãos que, porventura, nessa passagem de ano, nesse início de novos ciclos, que ainda estão não reconhecidos na jornada da vida, não se reconhecendo na jornada da vida, que eles possam ter o esclarecimento e possam deixar fluir de seus pensamentos a bondade, a paz e o amor que todos nós temos em nossos corações. Que possamos ter paz e sabedoria sempre, Senhor. Que assim seja. Assim seja. Obrigada, Jorge. Obrigado, pessoal que está aqui, que acompanhou todos os domingos aqui com a gente. Domingo que vem a gente está aqui de volta. Fiquem com Jesus no coração e a gente espera vocês. Obrigada, Jorge. Tchau, Deus abençoe.